E é uma honra poder abrir o primeiro culto do ano. Pai do céu, hein? Que responsa maravilhosa, hein? Pai do céu, como diz o pastor. Então, irmãos, mais um ano que inicia, mais um ano que o Senhor Jesus nos permite, para a honra e glória dele. Amém? O ano que nós estamos aí iniciando, com todas as oportunidades em nossas mãos, com todas as opções de escolha em nossas mãos. E o meu sentimento no início do ano é que nós possamos fazer boas escolhas nesse ano. Que a gente sabendo tomar boas decisões e tomando boas escolhas, com certeza o nosso ano vai ser abençoado. Se estivermos debaixo da vontade do nosso Deus, tudo vai cooperar para o nosso bem, independente do que aconteça. Se você estiver debaixo da vontade do Senhor, tudo completamente vai cooperar para o seu bem esse ano. Amém? Bom, gostaria de pedir os nossos irmãos para abrir em Mateus. A gente está começando o nosso culto, lendo a palavra do Senhor. Eu não sou muito bom com as palavras, então é melhor partir a palavra do Senhor, amém? Pedir para os irmãos ficarem de pé, a gente está podendo ler a palavra. Olha todo mundo achar e não amém aqui. Mateus o quê? Mateus, aí que tá, moço. Tem que esperar, senão o povo já vai lendo. O pastor Danilo me ensinou, estou de bobeira, não. O pastor falou, fala o capítulo, fala o livro, não fala o capítulo. Quando tiver todo mundo com o olho aberto, você fala e entendeu? É. Amém? Está todo mundo em Mateus? Mateus capítulo 5. Vamos começar esse ano com um mapa em nossas mãos. Nada melhor que começar com um mapa na mão, né? Já vamos começar o nosso ano bem direcionados e não perdidos. Amém? Amém. Bom, de acordo com a palavra do Senhor, Mateus capítulo 5 começa assim: E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E abrindo sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurado sois vós que vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disseram todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então, irmãos, esse é o comecinho do Sermão da Montanha para você começar esse ano, para você terminar de ler ele em casa e começar bem o seu ano. Aqui é um mapa. Quer encontrar Deus? Procure essas pessoas aqui. E não só procure essas pessoas, seja essas pessoas. Pessoas mansas de coração, pessoas que têm fome de justiça, pessoas misericordiosas, pessoas limpas de coração, pacificadores. Amém, irmãos? É isso que eu vou buscar esse ano. Com esse mapa na mão e pondo o Senhor Jesus em primeiro lugar, tenho certeza que meu 2023 vai ser o melhor ano da minha vida. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, quero te louvar e te agradecer, ó Pai, por estar aqui nessa noite, Senhor. Quero te louvar e agradecer por Senhor ter nos dado mais um ano, um ano que nós temos a certeza que o Senhor chegará à frente, um ano que eu tenho certeza, Pai, que o Senhor estará ao nosso lado, Pai, queremos estar totalmente debaixo da tua vontade, Senhor. Porque sabemos que
Se andarmos nos teus caminhos, ó Pai, tudo durante esse ano vai cooperar para a nossa vida. Senhor, eu te louvo por cada pessoa que está aqui nessa noite, ó Pai. Te louvo, ó Pai, pelas pessoas que ainda estão vindo, Senhor. Te louvo, Senhor, pelas pessoas que não puderam vir, mas estão nos assistindo em casa, ou que não estão podendo nos assistir, Pai, mas que vem sempre aqui. E ainda te louvo, Pai, para aquelas pessoas que ainda vão conhecer esse lugar, Senhor. Senhor, abençoa, Pai, nosso nome. Esse é o primeiro culto do ano, Pai, e queremos clamar, Pai, pela tua misericórdia, pelo teu amor, Pai. Queremos clamar a Ti, Pai, que o Senhor Deus nos ajude, Pai. Que o Senhor Deus nos cubra de amor, Pai. Pai, abençoa o nosso culto nessa noite, que seja totalmente dirigido por Ti, Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém.
O aluguel do templo, do novo templo. A pessoa da imobiliária ainda pediu mais um fiador, além do que a gente arrumou. Então só está nessa dependência. Então, se for da vontade do Senhor, vai dar tudo certo. Amém? Vamos continuar orando todos. E é isso. Amém? Amém, Senhor? A paz, irmão. É o primeiro culto, né? E eu estou no meu coração, sabe? É que hoje é um culto especial porque é o dia do Senhor na nossa vida. Ele preparou esse culto especial. Nós vamos começar com ceia, né? O irmão aqui foi o primeiro que abriu esse ano, né? E eu vou orar, primeira vez. E eu vou profetizar algo sobre a nossa vida também. Amém. Mas eu queria que você prestasse bem atenção. O que é orar? Né? Orar é mistério de Deus. Né? A gente só fala com Ele. Quem faz é o Senhor. Né? E tem uma passagem no meu coração, né? É que Jesus chegou para os discípulos e falou assim: vocês entram no barco e vai para o outro lado. E eu vou despedir a multidão, e subiu para orar. Né? E na hora que ele estava orando, ele observou os seus discípulos, aquele barco estava sendo sacudido, batido muito forte pelas ondas. Né? E de repente, gente, né? É mistério. Deus vem andando pelo mar. Ele vem andando pelo mar. Mas ele andava no mar, é como se estivesse andando no asfalto, no chão. Ele não tropeçava, ele andava, ele caminhava. E Pedro falou assim: Senhor, se é tu, deixa que eu vá. E quando Pedro foi, ele conseguiu andar, caminhar no asfalto. Não era no barco, no mar, era como se estivesse no asfalto. Mas ele olhou a circunstância. Sabe por que ele olhou a circunstância? Porque ele não sabia que aquele ali era o que mudava a circunstância. Era a própria pessoa de Deus. Não era só Jesus, é Deus, o Todo-Poderoso, que estava ali andando naquele asfalto. Para os homens, para nós, era o mar, mas para Jesus ele andava, porque é mistério de Deus. E a gente, quando começamos a orar, é mistério de Deus que vai trazer as nossas bênçãos, amém? E eu queria que vocês começassem a colocar na mente de vocês o que vocês querem esse ano.
que vocês querem que Deus faça o mistério dele para esse pedido impossível de vocês? O impossível de vocês é possível para Deus, amém? Então vamos orar primeiro, né? Pela família da Luana. Saúde, isso é uma coisa muito importante para nós nesse ano, né? Amém? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, Pai, eu quero colocar diante de Ti essa família, Senhor, diante de Ti, a família da Luana, o Senhor Antônio, a Terezinha, o Alexandre, Senhor, Pai. E nós aqui, Senhor, nós também precisamos de saúde. A Tua palavra diz que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E, Senhor, para essa família está faltando, Senhor, saúde. E o Senhor levou sobre si as enfermidades, Senhor. A nossa enfermidade foi levada naquela cruz, Senhor. E eu agora, Senhor, eu peço no nome santo de Jesus, que o Senhor traga saúde para essa família. Senhor, que a cura vem de Ti, Senhor. A cura, Senhor, não vem só de um médico, vem também de Ti. É principal médico, é o Senhor. É o médico dos médicos, Senhor. Traga saúde, Senhor, em comum para essa igreja. Traga saúde em comum para essa família, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Eu quero também, Senhor, orar pelos pastores, Senhor. Pai, esses homens e a pastora Beth, Senhor, eles têm nos conduzido, Senhor, debaixo, Senhor, da Tua direção, Senhor, debaixo, Senhor, dos Seus ensinos, Senhor, e nós, Senhor, somos testemunhos, Senhor, do compromisso que eles têm contigo, Senhor. Por isso, Senhor, eu peço que abre, Senhor, as janelas do céu sobre a vida do pastor Danilo, sobre a vida do pastor Muninho, sobre a vida, Senhor, do Nivaldo e da pastora, Senhor. Que o Senhor abra o céu, Senhor. Abre, Senhor, as janelas do céu, Senhor. Traga, Senhor, algo que eles necessitam, Senhor. Que nem na oração deles eles se expressaram ainda para Ti. Mas que o Senhor possa, Senhor, responder, Senhor, o íntimo do coração deles. A necessidade do coração, Senhor. Porque Tua palavra diz que o Senhor responde a necessidade do nosso coração. Por isso, Senhor, que o Senhor traga saúde, que o Senhor traga provisão, que o Senhor traga, Senhor, intimidade mais contigo, Senhor, porque nós dependemos, Senhor, dos ensinos, Senhor, que esses pastores têm recebido direto do trono para nos passar, Senhor. E eu incluo, Senhor, nessa oração, o pastor Vinícius, Senhor, e a pastora Raquel, Senhor, que o Senhor seja com eles, com saúde para a família, Senhor, com saúde, Senhor, em comum para todos eles, Senhor, e ajuda, Senhor, a eles, Senhor, a ministrar, Senhor, na nossa vida, a ministrar na casa, Senhor, e ser, Senhor, aqueles que nos abençoam a cada domingo, Senhor, ser, Senhor, trazendo provisão, Senhor, para esses pastores, em nome de Jesus, Pai. Agora, Senhor, nós queremos colocar diante de Ti, Senhor, que seja a Tua vontade. Esse aluguel, Senhor, que nós precisamos, Senhor, cumprir lá naquele novo local, Senhor. Mas seja a Tua direção, Senhor. Nós precisamos, Senhor, de um fiador. Que o Senhor abra as portas, Senhor. Se for da Tua vontade, que o Senhor abra as portas, Senhor. Porque nós queremos sim crescer, Senhor. Nós queremos ir para um lugar melhor. Nós queremos sim, Senhor. É o nosso coração. Mas é a Sua vontade, a soberania do Senhor, que é sobre esse lugar. E nós pedimos no nome de Jesus, abre, Senhor, abre as portas se tiver que abrir, Senhor, porque se o Senhor abrir, o Senhor vai continuar sendo Deus nesse lugar. E se o Senhor não abrir, nós sabemos que o Senhor é nosso Senhor e Salvador e continua sendo nosso Deus. Senhor, eu quero também, Senhor, abençoar, Senhor, quem ofertou isso aqui. Pai, que o Senhor continue provendo, Senhor, na vida deles. Senhor, que o Senhor estenda a Sua mão sobre a vida deles, Senhor, porque eles estão trabalhando pro reino, Senhor. Eles abriram mão de alguma coisa para poder abençoar a Tua igreja. Senhor, ser com eles, Senhor. Abençoa, Senhor, as finanças. Abençoa com saúde, com paz. Senhor, que haja paz nessa casa. Que haja, Senhor, algo sobrenatural sobre essa família, Senhor. Em nome de Jesus. Agora, cada um aqui sabe o que precisa do Senhor.
sabe que algo, o impossível para você, é possível para Deus. Eu creio que Deus vai fazer algo sobrenatural nesse ano nessa igreja. E eu profetizo no nome de Jesus algo sobrenatural sobre essa igreja. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, eu coloco a tua igreja, essa igreja que te adora, essa igreja, Senhor, que tem uma unidade, Senhor, em comum. Nós apresentamos diante de ti, Senhor, e cremos que algo sobrenatural da tua parte vem sobre as nossas vidas. Senhor, recebe as nossas orações, suba como incenso, e o Senhor traga resposta, Senhor, que nós aqui nessa igreja, nós podemos ver anjos, Senhor, descendo de escada, trazendo, Senhor, a resposta de oração, e levando o nosso pedido diante de Ti, porque nós cremos um Deus do impossível, um Deus que responde, um Deus que tem prazer em responder as orações do Teu povo, Senhor. E eu, no nome de Jesus, como profeta do Senhor, eu profetizo bênção no nome de Jesus a cada um dessa igreja, em nome santo de Jesus. Amém. Sua verdade colocou
Amém? 2 Coríntios 9, a partir do verso 6, diz assim: semeando com generosidade. Lembre-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou no seu coração, e não por pesar ou por obrigação, porque Deus ama quem dá com alegria. Amém? E o Deus que é todo-poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem toda boa obra, como está escrito: distribuiu Deus os seus bens aos necessitados, a sua justiça dura para sempre. Irmãos, como eu estava ali nós louvando ao Senhor juntamente com a igreja, e eu com esse texto na minha cabeça, veio assim, ó, cada um dê conforme determinou o seu coração. E veio esse sentimento no meu coração que eu, nesse ano de 2023, determine para mim mesmo, sabe? Determine meu coração ser fiel à casa do Senhor, né? Semear com alegria nessa casa, na casa do Senhor, que a gente possa determinar no nosso coração nesse ano de 2023, a gente ser fiel, não só com dízimos, ofertas, mas na ajuda dos nossos irmãos, também na nossa ação social, que a gente determine isso pra gente, porque é como o irmão hoje está falando, eu profetizo, né, na vida de vocês um ano de conquista, de vitórias, e que seja um ano em que essa igreja vai semear de maneira abundante e abundante vai colher. Amém? Que a gente possa experimentar assim, coisas extraordinárias vindo da parte do Senhor. E eu quero aproveitar aí como os irmãos separam o seu momento de oferta, eu quero colocar esse culto em ação de graça pela a bênção da carteira de motorista do meu filho. Porque quem esteve conosco nos 10 15 do domingo orando, né, foi difícil. Quantas vezes é o último culto do ano, as irmãs se reuniram aqui para orar. E a irmã Dona Glória falou assim: Luciana, você pode ficar tranquila, porque a carteira de motorista do Ed já está na mão dele. E eu recebi aquela palavra, porque ele estava muito nervoso, preocupado, mas eu tomei posse daquela palavra. Aleluia! Tomei posse daquela palavra. Falei, não, vai dar tudo certo. E a Dona Glória falou uma coisa que ficou guardada no meu coração. Falou assim: 2023, Deus está cuidando de tudo, Deus já está lá. Então eu quero dizer para você que o que você determinar no seu coração, Deus já está lá para ajudar você a honrar aquilo que você determinar no seu coração em relação à casa do Senhor, amém? Então você já pode levar a sua oferta até o caso do Lácio nessa hora. Com alegria no nosso coração. Tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço.
Pai, tudo aquilo que eles precisam, Pai. Nós queremos te pedir, Pai, que o Senhor possa, Senhor Deus, visitar nossas casas, visitar, Senhor, nossos projetos, tudo aquilo que nós colocamos diante do Senhor, juntamente com o irmão Valdir no momento de oração, Senhor. Que o Senhor seja feita a sua vontade, faz cumprir em nós, Senhor Deus, o seu querer e o seu efetuar, Pai. Abençoa, Senhor, o pastor Vinícius, a pastora Raquel, na administração dessa casa, Pai, que eles possam ser surpreendidos mês após mês pela tua fidelidade em relação à vida deles e a esse ministério, Pai. Nós te agradecemos e pedimos, Senhor, nos abençoe a 100 por 1, Senhor, diante de tudo aquilo que nos vier, Senhor, no ano de 2023. Senhor, abre portas de trabalho para aqueles que precisam, Senhor, aqueles que precisam de promoção, aqueles que precisam tomar decisões, Pai. Seja com essa igreja, com seus filhos neste lugar, para a glória do teu nome, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Nós estamos chamando o nosso pastor para estar trazendo a palavra. Não poderia deixar de louvar e agradecer a Deus pela presença de um paizão que está aqui nessa noite, o pastor Kleber. Amém? Seja super bem-vindo, pastor Kleber. E se eu tenho um paizão presente aqui, eu tenho um irmão também. Mas não é irmão, modo de falar, não. É irmão de sangue mesmo. Então, Felipe, seja super bem-vindo. É uma honra receber vocês aqui nessa noite. Tem que dar um abraço aí neles aí comigo. Não que eu não vou dar daqui a pouquinho, mas dê aí um abraço neles aí comigo. É uma honra receber vocês aqui, amém? De igual maneira, a gente também está tendo a honra e o gosto de receber o filho do pastor Danilo, Manassés, juntamente com a sua esposa. Foi convocado a estrear a bateria nessa noite aqui na igreja. Amém? Quando eu era garoto, e a gente fala que eu rodava de moto, aí um amigo comprava uma moto e falava, irmão, essa moto é G, mas o piloto é P. Tá errado, mas nesse caso, essa noite não, a bateria é G e o baterista é G também. Não é ou não é? Como diz o mineiro, o trem ficou bonito. E eu falei com o pastor Vinícius, Deus proveu a bateria, então ele proveu o baterista. Não se acalma nessa hora. Já está aí no forno, daqui a pouco Deus abençoa, amém? Vamos ficar de pé, vamos estar estendendo a mão para o nosso pastor. Está entendendo a palavra dessa noite. Senhor Jesus, te louvo e te agradeço pela vida do nosso pastor, Senhor. Quero pedir que o Deus possa estar usando a vida dele nessa noite, Pai. Ele vai estar ministrando a sua palavra, Pai. Abençoa os nossos corações, ó Pai, para estar recebendo essa palavra, Pai. Que nós possamos entender, compreender o que o Senhor tem para falar conosco nessa noite, Senhor. Que nós possamos guardar em nossos corações a tua palavra e praticar ela, Senhor. Abençoa, Pai, as pessoas que não estão aqui, mas estão nos assistindo pela live, Senhor. Que nas suas casas também possam ser abençoadas com essa palavra. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Boa noite a todos. Glória a Deus por esse dia. Muito feliz pela presença de cada um de vocês. Feliz pela bênção que recebemos. Eu estava pensando ali da importância da gente não saber quem abençoou. Porque toda vez que a gente olhar para essa bateria aqui, a gente vai lembrar que uma pessoa cedeu essa bateria com amor, com cuidado, não para a gente, mas para o Senhor. Então, toda vez que a gente olhar aqui, eu espero que você, no seu coração, abençoe essa pessoa que nos deu. E com certeza ela será abençoada e nós também. Então, estava até falando com a pastora Beth, talvez essa seja assim, a primeira bênção do nosso ministério, no meio da Raquel pastoral, de tantas histórias que a gente já ouviu do Esquadrão da Vida, de como Deus proveu todas as necessidades. E a bateria era uma delas. A gente sonhava com uma bateria há muito tempo e o Senhor nos abençoou dessa maneira. Então, o ano começou muito bom, muito maravilhoso e no Senhor ele vai ser ainda melhor. E nós teremos um ano abençoado, com muito trabalho, mas com muita presença. E eu estava em casa esses dias, né? O pessoal sabe, né? O José nasceu, tem poucos dias, então tenho procurado ficar em casa para estar ajudando. E aí no meu coração, eu sabia, eu esperava que o pastor Danilo e a pastora Beth estivessem aqui, aconteceu o primeiro culto, mas a gente sabe que a pastora Beth fez uma cirurgia importante no joelho, ela colocou uma prótese, então ele tem a dificuldade da escada. Esse é um dos motivos
pelo qual a gente tem buscado também um novo templo, né? Para que não só ela, mas como outras pessoas que um pouco mais avançadas em idade não tenham uma limitação para vir aqui. E eu fiquei pensando, né, sobre o que o Senhor poderia me usar nesse dia para trazer uma ministração. E eu sempre, no início do ano, a gente sempre fica com aquilo no coração de que é um novo começo, uma nova história, uma nova oportunidade de começar de novo. E aí o Senhor falou comigo sobre esse tema, né, de recomeçar. E o Senhor falou hoje comigo uma palavra que me edificou a minha esposa, que eu já compartilhei com ela. Ela falou, não sei se eu vou conseguir estar na live, né, porque são duas crianças lá. Uma que demanda muito, porque é super dependente, que é o José, e um outro bebê de 2 anos e meio, que também precisa de colo, de cuidado. E o Senhor falou muito no meu coração, no coração dela. A gente sempre que vira um ano, apesar de a gente saber que do dia 31 para o dia 1º é uma virada de dia como outra qualquer, a gente sempre espera que essa virada de ano seja também um começo de uma nova história, que seja um pontapé inicial de novos projetos, um pontapé inicial de novas ideias, e a gente sempre cria uma expectativa a respeito disso. Mas na verdade a gente sabe que é um dia como outro qualquer, e por mais que a gente idealize coisas, com o passar do tempo a gente vai vendo que é só mais um dia, é só mais uma noite, e que se a gente não colocar em nossos corações de verdade, de fato, que nós precisamos fazer algo diferente, se quisermos algo diferente, a vida continua absolutamente a mesma. E o que o Senhor colocou no meu coração essa noite? A gente ainda vai ter um momento de ministração da ceia, então é uma palavra sempre um pouco mais curta, mas Deus colocou a vida de Pedro no meu coração. Pedro talvez seja um dos grandes protagonistas dos evangelhos e do livro de Atos. Ele foi uma pessoa, Pedro tinha um temperamento, digamos assim, bem explosivo. Ele era uma pessoa que ele falava aquilo que pensava, pode parecer até que ele não tinha muito filtro, e ele tinha um temperamento que eu gosto muito, que é o temperamento também da minha filha. Ela fala, ela pede desculpa, ela bate, ela está perto, ela esquece rápido, e Pedro era assim também. E, então, por que recomeçar e por que a vida de Pedro? A gente sabe que Pedro passou por uma situação muito típica de uma pessoa que fala sem pensar. Ele, em um momento, a gente vai ver mais adiante, ele fala algo que ele, quando chegou a hora, ele não conseguiu entregar. Ele fez uma promessa que, quando chegou no momento, quando o calo apertou, ele pulou fora. E isso marcou a vida dele e tem muito a nos ensinar. A gente vive num tempo onde tudo é substituível, onde é até engraçado porque eu gosto muito de café e eu tenho uma cafeteira e de tanto usar ela, quebrou aquele botãozinho. E aí a tia Laura estava lá em casa, dá para consertar, vamos levar isso. Mas, assim, a primeira coisa que me veio à cabeça é, vou comprar outro. Sabe, um botãozinho, uma cafeteira não é caro, isso aí vai tomar tempo, vou ter que ir, vou ter que levar, pode ser que fique quase o mesmo preço uma cafeteira nova. Então eu joguei fora e comprei outra. E é assim que a gente faz. É assim que a gente faz com itens da nossa casa. Geladeira, fogão, carro, a gente sempre quer algo novo, quer algo melhor. Só que, infelizmente, essa cultura de trocar acaba passando também para pessoas. A gente, se uma pessoa fere a gente, se uma pessoa machuca a gente, se acontece algo que não nos agrada, a tendência é cancelar, excluir, trocar. Um amigo, não sei, às vezes até família. A gente foi inundado por uma cultura de que substituir é melhor que restaurar. Só que Jesus não pensa assim. Jesus é diferente. E ele é o nosso exemplo, o nosso modelo.
Então a gente vai ver o começo de Pedro. O começo de Pedro, lá em Mateus capítulo 4, versículo 19, fala que ele estava no barco e Jesus chamou e falou: agora, de agora em diante, vocês não serão mais pescadores de peixes, né? Mas sim pescadores de homens. Mas Lucas capítulo 5 fala um pouco mais claro a respeito disso e mostra uma primeira situação importante que Pedro está inserido. Jesus passa, Lucas fala que havia 2 barcos vazios e Jesus entra em um e pede que vá um pouco adiante. E ali a palavra fala que ele começa a ministrar sobre o povo, a falar algumas coisas. E que após ele terminar esse momento de ministração, ele fala assim: Simão, bate ao mar alto, se não me engano, e lance suas redes. E aí Pedro fala assim: Senhor, eu trabalhei a noite toda e não pesquei absolutamente nada, mas sobre a tua palavra eu vou lançar novamente. E a palavra fala que o outro barco teve que ir, tiveram pessoas a ajudar, de tanto peixe que aquela rede quase que não podia suportar. Então esse foi o chamado de Pedro. Pedro foi chamado para pescar homens. Mais adiante a gente vai ver que Deus, Jesus, confirma esse chamado na vida de Pedro, pescador de homens. O irmão Valdir falou aqui sobre Jesus andou sobre as águas. Foi um outro momento que Pedro é reconhecido mundialmente como o único homem, além de Jesus, a andar sobre as águas. Então o temperamento de Pedro ajudou Pedro a passar por essa experiência, falar assim: Senhor, se for o Senhor mesmo, permita que eu vá. E aí ele andou sobre as águas, mas a palavra fala que ele teve medo naquele momento e ele acabou afundando. Mais adiante a gente vai ver algo que aí eu gostaria de abrir, Mateus 16, que é algo impressionante, maravilhoso, que também Pedro é o grande personagem dessa situação. Jesus pergunta para os discípulos, o que o povo fala a respeito dele. Quem é Jesus para o povo? E aí os discípulos vão respondendo. E aí a gente vai ler a partir do versículo 13, Mateus 16, 13. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos, dizendo: quem dizem o homem ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. E disse-lhe: e vós, quem dizes que eu sou? Pedro, se bobear naquele momento, ele nem deixou Jesus terminar. Se Pedro brincasse daquela torta na cara lá do SBT, antes do Celso Portiolli falar que estava valendo, ele já ia apertar o botão, ia responder. E ele falou, respondendo: Simão Pedro, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está no céu. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus falou: Pedro, sobre esse fundamento que você acabou de falar, sobre essa verdade que você acabou de falar, vai ser fundamentada a minha igreja, que eu sou o Filho de Deus, eu sou o Messias, eu sou Salvador, eu sou aquele que vim para salvar, que vim para curar, que vim para libertar. Não é sobre Pedro que a igreja está edificada, mas é sobre o fundamento, o firme fundamento que é Cristo Jesus. Então, de 12, Pedro foi o único que falou, porque de fato foi revelado pelo Senhor. Só que da mesma forma que ele era impulsivo e usado por Deus, também havia nele a carnalidade humana, natural. E aí mais adiante, é engraçado que um pouco mais adiante, a gente vai ver no mesmo capítulo 16, no versículo 22, tem uma passagem também muito conhecida. E no versículo 21 fala assim: desde então começou Jesus a mostrar
aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciãos, e dos principais sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, mais uma vez impossível, tomando-o da parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se a Pedro, falou: Para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as que são de homens. Jesus tinha falado: olha, Pedro, olha, não foi sangue e carne que revelou isso para Pedro, mas o próprio Deus. E aí mais adiante ele fala: você só compreende as coisas dos homens e não de Deus. Olha como Pedro era. Pedro começou sendo chamado de pescador de homens. Pedro foi uma pessoa que Deus revelou quem Jesus de fato era. E aí começou a, talvez, esse temperamento falar um pouco mais alto. Começar por esse e por um grande episódio que marcou a vida de Pedro, que a gente vai ver em Mateus capítulo 26, versículo 31. E aí a gente vai chegar no lugar onde o Senhor quer que ministrar o nosso coração nessa noite. Eu tenho uma outra Bíblia que eu estava estudando e fala que, um subtítulo de que Jesus avisa a Pedro, algo desse tipo. E no capítulo 26, no versículo 31, fala assim: Então Jesus lhe disse: Todos vós, esta noite, vos escandalizarei de mim, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galiléia. Na outra versão fala que eu serei pedra de tropeço para todos vocês. Mas nessa versão está falando que vos escandalizarei de mim. E aí Pedro respondendo assim: ainda que todos se escandalizem de ti, eu nunca me escandalizarei. Ele fez duas coisas nesse versículo. Primeiro, ele se colocou acima dos outros discípulos. E segundo, ele falou algo que ele não poderia cumprir. Ele falou: Jesus, eu não vou te abandonar. Não interessa. Não interessa o sofrimento, não interessa o que vai acontecer, não interessa o que está por vir. Pode ser que os outros se escandalizem, se afastem, pode ser que seja pedra de tropeço para os outros, mas para mim não vai ser. Jesus respondendo, o avisa de algo que vai acontecer de fato. Em verdade te digo que esta noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Disse Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Olha o que aconteceu. Pedro impulsivamente fala que não vai abandonar o Senhor, que não vai negá-lo, que sequer ele pensou que de tudo que Jesus tinha falado até aquele momento tinha acontecido. O que seria diferente disso? Talvez ele não tenha tido, enfim, ele não acreditou. Ele achou que era homem suficiente para não negar. E aí a gente sabe, quando a chapa esquenta, ele nega 3 vezes e o galo canta, e ele se lembra da palavra que o Senhor deu para ele. E aí acontece algo, ele se isola. Ele acha que aquele momento vai definir quem ele é. Às vezes a gente fracassa no trabalho, fracassa na família, fracassa na empresa, fracassa em algum plano, projeto, e a gente acha que aquele tropeço, aquela queda vai definir quem somos, vai definir tudo que a gente vai fazer. Se eu fracasso, não significa que eu sou um fracassado. Se eu erro, não significa que eu vou errar sempre. Só que o peso do erro dele era um peso muito grande, porque não era um erro qualquer, era um erro com o Salvador. Ele negou o Salvador. Ele não negou o Vinícius. Ele não negou o André. Ele negou Jesus. Ele negou o Salvador. Aquele que ele viu por 3 anos e meio fazer coisas extraordinárias.
coisas que os olhos deles nunca poderiam imaginar que veriam. Aquele Salvador que os mestres da lei falavam, aquele Salvador que os judeus esperavam, aquele Salvador, aquele Messias que os judeus esperavam que fosse aniquilar o Império Romano, porque esse, naquele momento, era a principal dor dos judeus. Só que Jesus veio para aniquilar o pecado. Jesus veio para aniquilar aquilo que nos afastava de Deus. E aí Jesus vem, mostra para os discípulos, cura, liberta, expulsa demônios, faz coisas incríveis. E naquele momento que Jesus precisava dos discípulos, Pedro nega ao Senhor. E aí, no capítulo, podem ir lá, capítulo 21 de João, acontece algo incrível e que mudou a vida de Pedro e mudou a nossa também, e você vai saber por quê. Eu falei no início que substituir é mais fácil que restaurar. E de fato, Pedro não era uma pessoa insubstituível, como ninguém é. Como a pastora Beth não é insubstituível, o pastor Bruninho não é insubstituível, o pastor Danilo não é insubstituível, o Vinícius não é insubstituível. Ninguém é insubstituível. E Pedro também não era. Então, se Pedro não tivesse voltado, sido restaurado, de nada iria mudar o plano de Deus com a humanidade. Outra pessoa iria fazer o que Pedro fez, com toda certeza. Como se Isaías, no capítulo 6, não tivesse falado: eis-me aqui, Senhor. Quem perderia era Isaías. Porque o Cristo seria profetizado através de um profeta. Só que Isaías falou: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Então, as pessoas são substituíveis. A obra precisa continuar, precisa ser feita. E aí Jesus chega para aquele Pedro emocionalmente destruído, emocionalmente abalado, achando que ele teria que voltar a viver a velha vida, pescando peixes, sendo um pescador, e aquela história de 3 anos e meio de vida, de comunhão, de amizade, de aprendizado, ia ser jogado fora, porque ele não era mais digno de ser um discípulo, de fazer aquilo que ele foi chamado para fazer lá em Lucas 5, em Mateus 4. E aí Jesus, a gente vai ler a partir do versículo 15, 21, 15. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro. Nesse momento, Jesus já tinha ressuscitado. E ele foi ter com os discípulos. E ele falou: Simão Pedro, Simão, filho de Jonas, ama-nos mais do que a estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Tornou-lhes a dizer a segunda vez: Simão, filho de Jonas, ama-nos? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhes: apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhes a terceira vez: Simão, filho de Jonas, ama-nos? Simão entristeceu-se por ter dito a terceira vez: ama-me. E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Olha o que aconteceu. A gente já ouviu falar, a gente já viu em pregação que o Senhor perguntou 3 vezes, porque foi 3 vezes que Pedro negou. A gente sabe que naquele momento Pedro precisava de um auxílio do Senhor para que ele pudesse ter a sua capacidade emocional restituída, para que ele pudesse voltar a fazer aquilo que ele fazia, ainda mais quando o Senhor não estando mais presente fisicamente. Mas eu li algo que mexeu muito comigo hoje. E a nossa tradução e todas as outras, elas não dão a exatidão, a profundidade do que é a palavra. E essa palavra foi escrita e há diferenças de amor
o amor que Jesus pergunta a Pedro, Pedro, tu me amas? Significa, você me ama o suficiente para estar totalmente comprometido comigo, com aquilo que eu te chamei? E aí Pedro responde, eu te amo, mas não esse amor que Jesus perguntou. E aí Jesus pergunta de novo, Senhor, Pedro, você me ama a ponto de estar totalmente comprometido com o teu chamado, com aquilo que eu te convidei a fazer? E aí Pedro fala novamente, Senhor, eu te amo. Mas não era esse amor. E por que Pedro falou isso? Não era porque ele não estava comprometido, não era porque ele tinha mudado de ideia, mas era simplesmente porque um dia, lá atrás, há bem pouco tempo atrás, Pedro falou assim, Senhor, você não vai ser pedra de tropeço para mim, eu não vou te abandonar, eu estou comprometido contigo e eu não vou abrir mão disso. Pedro tinha falado isso lá atrás, não tinha conseguido cumprir. Então Pedro falou, Senhor, eu te amo, o Senhor sabe que eu te amo. E aí Jesus fala com ele, apacenta as minhas ovelhas, significa cuida das minhas ovelhas, que significa ensina as minhas ovelhas, protege as minhas ovelhas, alimenta, nutre com a palavra as minhas ovelhas. E nisso Pedro é restaurado. E em Atos a gente vai ver um homem cheio de autoridade, pregando, e milhares de pessoas se convertendo, milhares de pessoas sendo batizadas. Não significa que Pedro foi um homem perfeito dali em diante, não. Pedro continuou sendo o mesmo Pedro, que a palavra fala em Atos também, que quando ele estava com os gentios, porque Pedro foi chamado a pregar aos judeus, e quando Pedro estava ali, Paulo estava ali, aí chegou os gentios, Pedro brincando, rindo, comendo junto com ele, os judeus chegaram, ele se afastou, e Paulo repreendeu ele. Então Pedro continuou sendo humano, como eu e como você. A gente erra, a gente falha, mas a gente precisa estar comprometido. E é isso que o Senhor quer de nós, comprometimento com a sua obra, comprometimento com a sua palavra, comprometimento com a sua igreja. Não dá para estar mais ou menos, porque quando tiver uma dificuldade, a gente não vai ficar aqui. Quando tiver uma situação onde eu preciso ter uma opção, eu não vou optar pelo Senhor, eu não vou optar pela sua igreja, eu não vou optar pela sua obra. Quando tiver algo que vai exigir um pouco mais de mim, eu vou acabar negando o Senhor. É isso que vai acontecer. Então o que Ele quer de mim e de você é um comprometimento total. Total. E olha que interessante. Eu falei que as pessoas são substituíveis, de fato são. Jesus não restaurou Pedro para pregar. Pedro pregou porque foi restaurado. E é isso que Ele quer fazer comigo e com você. Ele quer restaurar, Ele quer curar, Ele quer, se há alguma ferida, se há algo que tenha marcado a nossa história, Ele quer restaurar a minha vida e a sua vida. Ele quer nos salvar, Ele quer fazer com que sejamos saudáveis no Senhor. O que a gente vai fazer, se a gente vai pregar, se a gente vai cuidar, o que a gente vai fazer, isso não é tão importante agora. O mais importante são as pessoas. E toda vida é preciosa, por isso que não há diferença. O Senhor veio por todos nós da mesma maneira. E Ele quer restaurar a minha vida e a sua vida, para que depois, lá na frente, a gente faça a sua vontade de uma maneira saudável, de uma maneira que possa ser bênção para a sua igreja, para as nossas vidas. Então, nesse momento, eu queria pedir que você se levante. Pode, eu não sei se essa palavra falou com você, mas de tudo que foi falado, eu gostaria que no seu coração ficassem duas coisas. A primeira é que o Senhor exige tudo. Não dá para dar metade, não dá para dar 90%. Ele quer um comprometimento total, íntegro nosso. E o segundo é que Pedro, Jesus não restaurou ele para pregar. Ele pregou para estava restaurado. Ele
pregou, ele foi apacentar as ovelhas de fato do Senhor, porque ele foi restaurado. Eu gosto muito de uma palavra que está lá em 2 Timóteo, e foi a palavra que eu trouxe aqui, que eu falei no dia da nossa consagração. Paulo fala a Timóteo, cuida-te de ti mesmo. Seja saudável, persevera na doutrina, porque não tem possibilidade de você, através de você, pessoas serem salvas se você não for salvo. Não tem como pessoas serem curadas se você não for curado, porque uma pessoa doente adorece as outras, e uma pessoa saudável é capaz de curar as outras. Então, aqui nesse momento, eu não sei, eu queria te convidar a vir aqui adiante. Se há na sua vida uma ferida que precisa de restauração do Senhor, coisa que, sabe, a gente precisa entregar para o Senhor nessa noite, para que o Jesus que restaurou Pedro restaure a sua vida também. É uma dor, uma luta, uma perda, algo que a gente acha que não vai ter como restaurar, acabou, perdeu. Não tem isso, não tem mais solução, não tem mais. E aí o Senhor vem e mostra que Pedro estava totalmente destruído. Pensa num cara que traiu o Salvador. Consegue pensar? Consegue pensar num cara que traiu a pessoa mais importante da humanidade inteira, que veio mudar, que veio dar um fim naquilo tudo que subjugava o povo? Foi esse cara que Pedro traiu. Não haveria solução. Imagina, vamos trazer para a nossa realidade, um traidor da pátria. Esse cara nunca mais vai ser, toda vez que ele andar na rua, que ele pisar, ele vai ser hostilizado, vai ser humilhado. As pessoas vão ver nele vergonha. E vai ser sinal de vergonha, Esse cara traiu a pátria. Esse cara, ele não merece viver aqui no Brasil. Ele precisa ser, manda ele para outro lugar, manda ele para a Argentina, passa fome lá, para a Venezuela. E aí foi isso que Pedro fez, traiu o nosso Salvador. Parecia que não havia solução, mas o próprio Senhor chegou com uma solução, restauração, que mudou a vida de Pedro. E através de Pedro, muitas pessoas foram salvas. Muitas. E tudo aquilo que ele fez serve de inspiração para a gente. O seu livro é um livro abençoado, porque um dia ele foi restaurado. Você pode estender suas mãos para essas pessoas? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu não sei o que essas pessoas trouxeram no teu altar. Eu não sei qual é o tipo de restauração, Senhor, qual é o tipo de ferida. Eu não sei, Pai, se eles traíram, Pai, a tua presença. Se eles te traíram, Pai, de alguma forma, Senhor. Mas eu peço, Senhor, que aquela restauração, Senhor, que o Senhor promoveu na vida de Pedro, possa, Senhor, vir sobre essas pessoas, Senhor. Pai, que haja cura, Senhor. Que haja cura, Pai, em feridas que parecem que não tem solução, que nunca vão fechar, como se fossem feridas que não fecham. Verdade, Senhor, em nome de Jesus, só a Tua presença é capaz de curar, Senhor. Só a Tua presença promove transformação, restauração, Senhor. Pai, que essa vinda aqui, Pai, no Teu altar não seja uma vinda qualquer, mas que haja, Senhor, de fato uma mudança, Pai. Senhor, em nome de Jesus, Pai, que essas pessoas, ao voltarem para os seus lugares, voltem convictos que foram tocados pelo Senhor nessa noite, foram tocados pela Tua palavra, foram tocados pela Tua presença, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, Senhor. O Jesus que curou Pedro é o mesmo Jesus que está aqui hoje. E o que Ele quer, e Ele continua querendo, é curar, restaurar, salvar. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode aplaudir o Senhor? Aplaude forte aí. Não é para mim, não, é para Ele.
Hoje, essa é a primeira ceia que iremos ministrar sem os nossos pastores aqui. E é um dia importante, é o primeiro culto do ano. Nosso pastor está aqui. E eu falei com a pastora Beth, pastora, vamos cancelar, vamos adiar a administração da ceia. Ela falou, não, é importante que seja dessa maneira. E ela me instruiu. E abençoados estamos para viver esse momento. A gente sabe da seriedade do momento da ceia. Só quem é capaz de tomar ceia é quem já foi batizado em alguma igreja, está em comunhão com a sua igreja, e se sente apto a tomar a ceia. A gente sabe que a palavra fala que quem toma a ceia indignamente atrai condenação, se condena a si próprio. Então, nesse momento, eu queria que você fechasse seus olhos, orasse ao Senhor. Se há algo que não está correto, peça perdão, se conserte com o Senhor. E Ele, como a palavra fala, é justo e fiel. Ele é o nosso advogado. Ele vai nos perdoar, para que a gente possa viver esse momento de maneira correta, para que a gente possa não nos condenar a nós mesmos, mas ser abençoados pelo partir do pão e derramar e tomar do suco. Amém? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nesse momento queremos colocar, Pai, as nossas vidas diante de Ti, no Teu altar. Senhor, entendemos a seriedade, Senhor, desse momento. A seriedade, Senhor, da ceia. Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Se há algo em nós, Senhor, que venha causar algum impedimento, Senhor, venha nos perdoar. Pai, se há algo que eu nem lembre, Senhor, que eu tenha feito, que eu tenha magoado alguém e que eu não tenha notado, Senhor, tem misericórdia, Senhor, de mim e do meu irmão, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, queremos ter comunhão contigo. Queremos participar da ceia de forma digna, Senhor, para sermos abençoados e cumprir aquilo que a Tua palavra fala. E toda vez que fizermos isso, será feito em Tua memória, Senhor. E faremos isso até que o Senhor venha. Em nome de Jesus, amém. Deixa eu falar com meu irmão André. Amém. O André é todo tímido, né? André, hoje você vai trazer a palavra. Misericórdia. Eu não tenho capacidade. E hoje eu falei com ele, irmão, hoje eu não pedi, hoje eu falei, irmão, eu conto com você. Hoje somos nós. Então você vai abrir o culto, vai ser abençoado, Deus vai te usar, vai ser uma bênção. E foi uma bênção. E ele não é nada tímido, e ele fala muito bem, e ele vai ser cada vez mais usado. Amém? Amém. Para a glória de Deus. Amém. Amém, irmãos? Em 1 Coríntios 11, versículo 23, diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazeis isto em memória de mim. Senhor Deus Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Pai, a Deus. Fazemos memória, Pai, nesse primeiro culto deste ano, Pai, na tua existência na terra, Pai, pelo seu corpo, Pai, ó Deus, o Senhor fez, Senhor, que todos nós, Pai, estejamos aqui nessa casa de oração, Pai, fazendo memória, Pai, ó Pai, o que o Senhor fez ali na cruz, Pai, ó Deus. Nós compartilhamos, ó Pai, dessa bênção, Pai, com os irmãos, Senhor Deus, em união, Pai, dando graças ao Senhor, meu Pai, por aquilo que o Senhor fez, Pai, em nome de Jesus. Amém.
Pode vir aqui, diante. Amém? Bom, na nossa igreja a gente tem o hábito de trocar o cálice, como o sangue que corre entre as veias, a gente possa trocar com o irmão do nosso lado, não precisa sair do lugar, mas só para a gente representar essa unidade do sangue que corre por todo o corpo, centenas de vezes, milhares de vezes ao longo do dia. Amém? Glória a Deus.
Deus. Você pode, na glória a Deus, você pode glorificar esse Deus que é maravilhoso. Nesse momento a gente vai fazer até que Ele venha, como diz a sua palavra. Senhor, toda vez que a gente faz isso, a gente guarda no nosso coração o seu sacrifício, Senhor. A gente torna a lembrança tudo que o Senhor fez, aquilo que o Senhor entregou por nós. O Senhor abriu mão de tudo por nós, Senhor, para salvar, Senhor, para resgatar esse povo, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, muito obrigado, Pai. Essa semana a gente vai ter reunião na quinta-feira às 7 e sábado, Conexão Jovem, primeiro Conexão Jovem do ano de 2023. Então convidem pessoas, venham, os jovens principalmente, e que tem muita coisa para a gente fazer esse ano, que o Senhor possa nos direcionar a viver a sua presença nesse lugar físico ou em outro lugar que a gente tem orado. E se for da tua vontade, Senhor, que a gente possa ir para esse lugar. Mas, como o nosso irmão Aldir falou, se for aqui, a gente vai dar o nosso melhor para que o seu nome seja conhecido, para que o seu nome seja glorificado e santificado nesse lugar. E no próximo domingo, mais uma reunião como essa, sinta-se em casa, você que está nos visitando, Filipão, seu pai, esse lugar é a casa do nosso Deus. Sinta-se à vontade, sinta-se em casa. Foi uma honra receber vocês aqui. E a todos vocês, ao Manassés, obrigado por ter subido. Olha a chuva, ele vai voltar de ônibus. Acho que o Senhor faça cessar essa chuva, que você chegue em casa com segurança. Amém? A palavra fala lá em Números, capítulo 6, quando Moisés vai falar com o povo, uma oração bem curta e simples, mas que eu gostaria de ler para a gente começar essa semana com essa palavra. Números capítulo 6, não precisa abrir, eu abro aqui e leio. Capítulo 6, no final do capítulo 6, no versículo 24, fala assim: o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz. Amém. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, que o seu semblante, Senhor, o seu rosto resplandeça sobre o meu rosto e o rosto do meu irmão nessa semana, nesse ano, Senhor. Que possamos, Pai, ter comunhão com o Senhor, que possamos, Pai, fazer a diferença, Pai, desse mundo, Senhor. Desse mundo, Pai, que substituir é melhor que restaurar. Senhor, que nos nossos corações haja, Senhor, Pai, a Tua palavra, Senhor, e o Teu modo de ver e agir, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor possa, Pai, levar o meu irmão com segurança, Pai. Pai, faça cessar essa chuva, Senhor, para que cada irmão chegue em sua casa, Pai, de maneira segura, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por esse culto, por esse dia, em nome de Jesus, amém. Você pode confraternizar, falar com o seu irmão, desejar uma boa semana, abençoar a vida, o trabalho, a família do seu irmão, em nome de Jesus, Senhor.